Alegria estar aqui nesta oportunidade. Obrigado, meu irmão, pelo Jordão conduzido outra mim. Louvamos a Deus pela vida da igreja aqui, enquanto o pastor Elias dava a introdução aqui, e eu estava ali no banco pensando nos meus botões, dizendo, quando cheguei aqui, essa igreja tinha 5 anos, pastor Elias. Quando cheguei aqui em Foz, e os anos passaram tão rápido, e nasceu tanta gente bonita depois daquela data, não é? Então, louvado seja Deus pelos 36 anos desta igreja. Deus esteja a cada dia dando aos irmãos fôlego, conforme cantamos agora, que haja em nossos pulmões forças para estar exaltando, louvando o Deus da glória, o Deus bendito. Eu falava antes de começar o culto com o pastor Elias, e olha, pastor Elias, o texto que eu vou pregar é o mesmo texto que você leu ontem, na introdução, aqui na abertura do culto de ontem. Ainda bem que foi de hoje, né, pastor Elias? Mas se você se lembra o texto que o pastor Elias leu ontem, aí vem o castigo, pastor Elias. Os irmãos vão se lembrar do texto que foi lido ontem, e abra sua Bíblia, por favor, no texto que o pastor Elias leu ontem na abertura do culto aqui. Quem se lembra? Nenhum? Não? Só o pastor Elias? Muito bem, Atos, capítulo 11. Pode colocar ali, meu irmão. Atos, capítulo 11. Versículo 19, aliás, 11, do 19 ao 26, Atos 11, 19 a 26. Eu peguei a ideia, o pastor Elias me passou, né, da ênfase da igreja este ano, né, e estaremos compartilhando sobre essa ênfase, essa visão e missão da igreja aí estampada no nosso boletim. Então diz aí o texto: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. E as notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram para lá Barnabé. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muito a eles. Em Antioquia, portanto, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu quero estar pensando, então, com os irmãos, nessa temática aí, que é tempo de fazer discípulos. E quando nós pensamos que é tempo de fazer discípulos,
nós entendemos algo que precisa ser colocado para nós dentro desta realidade. Não está virando, irmão. Se não vira aqui, vira ali. Ok? Então, dentro dessa realidade de que é tempo de fazer o discípulo, o grande desafio de Jesus para a igreja qual que é? O grande desafio de Jesus aí se desdobrando em pregar o Evangelho e fazer discípulos. Muitas das vezes até equivocados naquilo que nós muitas das vezes achamos que é tarefa da igreja. E nós muitas vezes nos apegamos a outros penduracalhos, e dentro dessas realidades modernas, nós perdemos de vista, muitas das vezes, essas realidades que Jesus coloca para a igreja, que é de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, Jesus não disse que era fácil fazer o discípulo. Ele, pelo contrário, ele disse que fazer discípulo é perigoso. Ele diz: eu envio vocês a fazer como enviando para o meio de matilhas de lobos. Jesus está dizendo para nós que o fazer discípulos vai despertar nas pessoas muita crueldade. Ele não disse, portanto, que era fácil, mas ele disse que era perigoso essa tarefa que ele estava colocando para nós. Ele não disse que era alguma coisa que seria assim, que aconteceria sem grandes preocupações, mas pelo contrário, que é algo que haveria de acontecer, e para isso carecia de algo maior a ser observado. Fazer discípulos exige 3 coisas, a priori. 3 coisas, se você quer fazer discípulos, que precisam ser consideradas. Primeiro, dedicação. Segunda coisa, persistência. E terceira coisa, amor. Se não houver esses elementos, esses conjuntos de elementos, não aí considerando a sequência que eu disse, mas os 3 precisam estar dentro de nós. Nós precisamos nos dedicarmos. Há poucos instantes, eu acho que foi a Bíblia que falou aqui de ir, visitar, etc. O fazer discípulo, ele vai demandar uma agenda nossa. Há pouco tempo, há poucas semanas, não tão poucas semanas assim, porque eu creio que foi na última semana, na terceira semana de dezembro, se não me falha a memória. Eu me envolvi na piscina com meu neto. E quando eu vi, faltava 10 minutos para o encontro de discipulado. Às vezes nós nos envolvemos com coisas da vida. É tão bom esse calor de fora da piscina, não é verdade? Com o neto ainda por cima. Tem coisa melhor? Mas às vezes nós nos distraímos e não damos a devida dedicação. Quantas vezes nós não persistimos? Os discípulos, às vezes, eles não estão tão afim assim. Eles precisam de um convencimento. E às vezes nós não estamos assim tão persistentes para levar para ele a abertura de percepção, a visão daquilo que ele está recebendo. E terceira coisa que eu disse é que precisamos de amor. Não podemos fazer por obrigação, né, pastor Elias? O discipulado ele exige de nós um amor profundo. E, em primeiro lugar, é amor a Deus. E depois, amor ao discípulo, que está sendo oferecido para ele a oportunidade de um relacionamento com Deus. Então, Jesus não disse que seria fácil a missão do discipulado. Mas vale a pena. Vale a pena. Precisamos entender que Jesus está nos dando algo que realmente vale a pena. E Jesus, dentro desse contexto,
Ele conhece que nós identificamos, né? Uma palavrinha bem curtinha que ele coloca para os discípulos um pouco antes dele ser assunto aos céus. Ele instrui os discípulos, dá peixe assado para os discípulos na praia, há uma conversa lá na praia com os discípulos, instruções finais, não sei quantas horas, ou se teve mais que um dia, mas ele ficou lá naquele encontro final com os seus discípulos, e depois ele disse: olha, eu vou dar para vocês a síntese. Ide e façam discípulos. Então é um imperativo de Jesus para nós. Fazer discípulos não é uma questão de a gente estar envolvidos por outros, mas o fazer discípulo é uma questão da gente estar verdadeiramente convencido de que este é o caminho que nós devemos trilhar. Precisamos de fato fazer assim. Então Jesus disse, eu quero que vocês leiam ali em negrito. Jesus disse, vamos lá? Jesus disse que como ele disse que ele nos manda para um negócio perigoso, mas que não devemos nos preocupar com isso. Ele vai conosco. Isso é muito importante, a gente verdadeiramente abraçar essa realidade. Jesus está conosco, tá? O desafio dele é extraordinário, mas ele de fato garante que dentro desse desafio ele vai estar cada dia conosco. Então o discipulado ele tem um preço, e é o preço da preparação. E quando nós pensamos em preço da preparação, nós vemos um Deus que se prepara. Quando ele ia fazer o ser humano, ele fez um projeto. E há um diálogo entre Deus e Deus mesmo. Ele diz: façamos o homem, e ele diz como que pretende fazer. Façamos a nossa imagem e semelhança. Ele dá agora, dentro desse projeto chamado seres humanos, ele diz que haveria preparação, ele faz um jardim para esse ser humano. E ele, o ser humano solitário, coloca nesse jardim. E depois ele diz: mas o homem sozinho não dá certo. E ele faz Dona Eva, não é? Faz Dona Eva para que pudesse trazer agora uma realidade dinâmica para a eternidade, que somos nós. Então, pensando nessa preparação de Deus, aqui o texto diz da preparação para alguma coisa. Qual foi a preparação que o texto nos diz para que a igreja de Antioquia pudesse acontecer? A preparação para que diz que com a morte de Estevão houve uma grande perseguição da igreja. A preparação, ela é geralmente muito difícil. Então, toda preparação é difícil. Ela exige da pessoa esforço, dedicação, resiliência. Você faz academia? Quem faz academia que diga: eu quero, ficar com mais músculos. Eu quero ficar mais saudável. Eu vou para a academia. E você sai da academia todo quebrado. Não é assim? E você diz: então eu vou correr. E você corre lá 5 quilômetros, você já está quebrado. Mas você precisa correr mais e continuar correndo. E aí vem esse verão de Foz do Iguaçu. E você precisa fazer a mesma coisa nos dias que está a 42 graus. Aí vem o inverno e chega perto de 0 grau. E você precisa continuar correndo com essa temperatura. Aí minha esposa diz assim: você é doido fazer isso? Eu digo: mas se eu não fizer isso, eu deixo de fazer isso. Simples assim.
A verdade, amados, que quando nós entendemos o fazer discípulos, entendemos, irmãos, requer preparação. E esse é o preço da preparação para a igreja. Tá? Então, toda a preparação é difícil mesmo. Mas quem desiste nunca celebra. Fala para quem está do seu lado. Quem desiste não celebra. Não existe celebração para aqueles que desistem no meio do caminho. Existe, pelo contrário, frustração. Nós precisamos, então, estar indo adiante, seguindo em frente e, de fato, verdadeiramente acompanhando esta realidade que a preparação requer de nós. Mas aqui diz que a preparação da igreja de Jerusalém para evangelizar foi a perseguição. E no texto que o pastor Elias leu, diz que saíram só os gentios, os prosélitos. Os judeus ficaram lá acomodados. A igreja de Jerusalém estava acomodada. Depois de uma descida do Espírito Santo, depois de milhares de pessoas se converterem, depois da igreja a cada dia sendo acrescentada, mas há um momento letárgico da igreja. A igreja perde a visão, a igreja perde a empolgação, a igreja perde o desejo de continuar fazendo aquilo no poder do Espírito Santo. E essa perca que a igreja tem, quando ela começa a se entrar num estado de prostração espiritual, alguém está vivo no meio, e muito vivo. E os prosélitos começam a fazer diferença, e a perseguição vem sobre os prosélitos. Aqueles que eram convertidos ali, que conviviam ali, mas que não eram judeus verdadeiramente de sangue. E são estes que com eles estava Estevão. E com a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, a perseguição vai encerrando cada vez mais. E a igreja, então, tem um despertamento numa preparação abrupta, numa preparação de sofrimento, numa preparação de dor, numa preparação que não era, na verdade, o desejado. Então, com a igreja, não é diferente, tem de pagar o preço da preparação para fazer discípulos. A igreja precisa, de fato, fazer a cada dia o exercício necessário. A preparação da igreja, irmãos, primitiva, se deu, então, fora da zona de conforto. Pastor Elias, com esse ar-condicionado, ficou bom demais aqui. Bom estarmos aqui, disse o apóstolo Pedro. Né? Sentado na cadeira confortável, né? Ar-condicionado, boa mesa de som para que todos possam ouvir. Mas é que o que precisamos entender, que o fazer discípulos, ele vai requerer de nós o sair da zona de conforto. Se você está com a Bíblia aí em Atos, volte até o capítulo 8 e observem, os irmãos, os primeiros 2 versos do capítulo 8. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Naquela ocasião, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação.
um líder maior, um homem empolgado em fazer os discípulos, um homem animado com a ordem do ide de Jesus, agora estava morto. A igreja está de luto, porque o seu grande líder Estevão, homem de fé, homem poderoso da palavra, que cutucava as pessoas com palavras de fé que penetravam até a divisão da alma e da junta e das medulas, trazia para cada um das pessoas que ouviam arrepio. Mas agora, amados, esse homem está morto. Mas diz que o texto lá, que muita gente foi embora, mas os apóstolos não. Apóstolos não. Entendemos, irmãos, que muitas das vezes a liderança da igreja quer viver, muitas das vezes, alguns momentos em berço esplêndido. E Pedro é um desses, que está ali em berço esplêndido. Mas com a perseguição, houve a necessidade de Pedro se locomover para a Samaria ou Samaria. Com a perseguição da igreja, os prosélitos se dispersaram, muitos deles foram parar em Chipre e em outras regiões, mas muitos deles foram parar em Antioquia. E ali Deus está trabalhando com essas pessoas, com quem Ele preparou para que alcançassem o seu propósito. Eu não sei, irmãos, mas entender as coisas de Deus, se não pelo Espírito Santo, é impossível. Entender que Deus precisa muitas das vezes permitir perseguição, como a gente vê em nossos dias nos meios de comunicação. Perseguições muitas das vezes veladas em nosso país, perseguições armadas, com muito sangue fora do nosso país. E Deus está no controle. As coisas não acontecem fora do controle de Deus. Terminava de ler o livro de Gênesis antes de ontem, e aí o livro de Gênesis, os últimos capítulos da história de José, né? E aí pensar que Deus prometeu a Abraão e disse que um dia eles iriam para o Egito. Lá passaria alguns séculos. Mas não parecia que seria assim, né? José chega lá, ele sofre sozinho, e as dores de José ninguém sabe, não tem repórter, não tem ninguém para divulgar. José está lá no fundo da masmorra, e ninguém sabe quem é José. Mas de repente Deus desce no fundo da masmorra e dá um sonho para poucos prisioneiros que ali estavam. Esse prisioneiro é liberto pela interpretação que Deus dá a José. Mas esses que foram libertos, José disse: não esqueçam de mim. Ele se esqueceu. Passaram-se 2 anos, José continuou preso. Mais 2 anos. Será que Deus tinha esquecido? Ou era a preparação de José para grandes coisas? A preparação que Deus faz com a gente, enquanto servos dele, com a igreja dele, enquanto grupo de pessoas, muitas das vezes nós não conseguimos compreender. Eu não consigo compreender, pastor Elias, quando os irmãos estavam lá em cima, onde era a igreja local original, e Deus permitiu que os irmãos saíssem de lá. Você entende? Eu não. Mas Deus estava na história. E hoje os irmãos estão aqui. Por que será? Porque Deus continua dando trabalho para a igreja. Alcançar os propósitos dele. Alcançar aquilo que precisa ser feito. E aí eu termino, eu estava falando de José, eu termino com as últimas palavras de José. Ele diz: meus irmãos, fiquem tranquilos. Se tudo isso aconteceu, é porque Deus queria que tudo acontecesse para que hoje nós pudéssemos estar onde estamos. É lógico que José não viu o que aconteceu nos 3 séculos seguintes. Mas nós sabemos. E Deus continuou na história. Deus está na história da igreja, em todos os lugares. Deus na história da Igreja Batista
aqui, Terceira Igreja Batista, aqui em Portal, né? Agora é Portal, né? Mas Terceira Igreja Batista aqui em Foz do Iguaçu. Então, a multiplicação dos discípulos é missão de algumas pessoas da igreja. É isso mesmo? Você disse, comigo não. Pastor Elias, não me convide. Não me coloque na liderança. 10 grupos? É isso, pastor Elias? 10 grupos para esse ano? Pastor Elias, não me coloque na liderança de um desses grupos, por favor. Abrir a minha casa, por favor, não posso. Minha casa é grande, minha casa é pequena, minha casa é isso e aquilo outro. Não. A verdade, irmãos, que a multiplicação dos discípulos é missão de toda a igreja. Volte lá ao versículo 19, da parte B. Capítulo 11, versículo 19, parte B. Diz lá, como é que diz? Chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas a quem? Aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Se a missão é para todos, amados, se a missão é colocada à disposição de toda a igreja, cada um precisa fazer a sua parte. A igreja precisa se empenhar a entender que a igreja não é outra coisa senão o corpo de Cristo. E eu e você e cada um de nós, portanto, membros desse corpo. E se cada um de nós, enquanto membros do corpo, deixarmos de cumprir a missão, a igreja não alcançará os propósitos de Deus. Então, a visão que nós precisamos ter precisamos de toda a igreja empenhada nisso, para que a igreja possa alcançar os propósitos de Deus. A igreja estava preparada para sair e falar de Jesus a qualquer pessoa. Precisamos estar preparados para ir falar a qualquer pessoa. Eu sei que o pastor Elias e alguns aqui trabalham nas cadeias levando a mensagem. Os presos precisam da palavra, mas tem mendigos nas ruas que precisam falar. A gente nesta cidade precisando da palavra. Lembro-me que há alguns anos, enquanto pastoreava uma das igrejas aqui de Foz, nós imprimimos 20.000 folhetos. E nós íamos todos os sábados para a Ponte da Amizade. E entregava a mensagem para todo mundo. Porque sabíamos que a mensagem ali colocada, ela não ia ficar em Foz, algumas sim. Mas a grande parte, ela ia para outros estados. E muita gente tremendo de medo por passar na Receita Federal. Você via no ônibus, estavam eles lá lendo. Porque eles estavam acuados por medo. E a mensagem levada para eles podia alcançar os corações deles. Nós precisamos ir para a Ponte da Amizade. Nós precisamos, de fato, ir para as ruas. Nós precisamos sair e compartilhar. Porque a missão é de todos. E aí que diz que os judeus estavam falando para judeus. Deixa o judeu falar para judeu. Mas tinha os cipriotas que estavam falando para outra camada de gente, para os gregos. E a igreja se tornou um grande polo missionário, a maior ação de Deus para que a Bíblia que nós temos hoje tenha tudo isso escrito. Passou por Antioquia,
Foi a partir de Antioquia, de todo esse envolvimento da igreja ali, que o crescimento não ficou apenas daquela cidade, ainda que era uma grande cidade para o mundo de então. Segundo os historiadores, Antioquia tinha cerca de 500 mil habitantes, o dobro praticamente de Foz do Iguaçu. Para aquela época, era uma extraordinária cidade, era a menina dos olhos dos políticos. Mas aquela cidade, ela tem agora uma revolução, porque todos que ali estavam começam a se envolver, e a cada dia diz lá o texto, se nós voltarmos ao outro contexto, mas lá de Atos 2, diz que cada dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. É a mesma coisa que a igreja ia se multiplicando cada vez mais. Então, à medida que nós entendemos isso, irmãos, todos eram buscados, judeus, gregos, eram alvo dos crentes. Os crentes, a igreja, tinha como alvo todo mundo que tinha ali contato para que pudesse ser salvo. As ovelhas estavam perdidas e deviam ser buscadas dentro da igreja. Não é uma mania nossa em nossos dias. A igreja muitas das vezes quer salvar pessoas dentro da igreja. Não é que os perdidos dentro da igreja não precisam ser salvos, filhos de crente, esposos não crentes, esposas não crentes, crentes nominais, etc., precisam ser salvos, senão não vão para o céu. Não é? Mas a missão da igreja é também esta, também. Mas a nossa missão é maior. É ir, sair da zona de conforto, ir lá fora e alcançar as ovelhas perdidas que precisam ser buscadas. Não é isso que Jesus diz na parábola das 100 ovelhas? Ele diz assim: as ovelhas, uma se perdeu e alguém foi buscar. Mas ele diz no outro texto, lá de João 10, ele diz assim: ainda tem outras ovelhas que estão em outros apriscos, mas são minhas, e convém buscá-las. A missão da igreja, irmão, de toda a igreja, é ter essa compreensão, essa visão de que todos nós, mas eu não sei pregar, eu não sei dar estudo. Você sabe fazer alguma coisa. Você sabe falar e pode falar de Jesus. Então, testemunhar para as pessoas dentro do templo é fácil. E às vezes, tem gente precisando ser salvas lá na sua casa. Elas precisam ser salvas. Todos. Quem torce ver algum time de futebol aqui? Quem torce? Qualquer time, até para o Flamengo trabalhando. Só esses? Os outros não gostam de futebol? Pouca gente, Elias, que está melhorando o crente mesmo, né? Muito bem. Mas todo mundo conhece um time de futebol, e seja ele qualquer espécie que possa ser imaginados de futebol ou similares. Deixa eu ler para vocês se isso faz sentido. Missão de todos, um time. Não é isso? Não adianta um jogador bom. Adianta. Sozinho ele não faz nada. Então ouça isso. A bola branca rolava de atleta para atleta, como se tudo tivesse sido preparado de antemão, com cuidados e minúcias. Treinos. Passava-se a bola de um para o outro, corria pelo gramado a bola, ou voava por sobre as cabeças. Cada um se achava em seu lugar, recebendo, portanto, por sua vez, a bola. Com chutes compassados, passava-se ao outro,
e o outro para outro. E lá estava o outro para receber a bola e dar novo passe. E por quê? Cada qual fazia seu trabalho do lugar onde era preciso estar, porque cada qual dava o esforço pedido, necessário, porque cada qual sabia que precisava de todos, um dos outros. Lentamente, mas com segurança, a bola ia avançando. E então, após ter recolhido o labor de cada um dos jogadores, após ter reunido o coração dos 11 jogadores, gol. De quem é a glória? De quem é a glória? Se a igreja não estiver unida, a missão não será cumprida. Eu entendo bem, irmãos, entendo um pouquinho, vou dizer que entendo bem, que a igreja precisa de fato comprar a ideia da sua liderança. No caso aqui, a igreja precisa comprar a ideia do pastor Elias e todo o seu staff, toda a liderança, para que de fato possam estar fazendo cada um a sua parte, alcançando de fato os propósitos que Deus tem para a sua igreja. Terceiro lugar, capítulo 11, versículo 21 e 22, vamos lá? Capítulo 11, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão de quem estava com eles? Eles não estavam sós. Versículo 22, notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles então enviaram para lá Barnabé. Pensar, irmãos, nessa realidade de que a igreja precisa de a manifestação, precisa da mão de Deus, a manifestação do poder de Deus no progresso da igreja. E não existe ninguém mais interessado no progresso da igreja do que o Senhor da igreja. Não existe ninguém mais interessado no seu cônjuge do que você. Pode ter certeza, irmãs, que os seus maridos são os mais interessados em vocês. Pode ter certeza, irmãos, que as suas esposas são os mais interessadas em você. Às vezes eu falo para a Leci que acontecem uns milagres lá em casa. Irmão Cristiano, é uns milagres que devem acontecer na sua casa. Eu sujo minhas meias. E quando eu abro a gaveta, as meias aparecem lá, dobradinhas, limpinhas. Que milagre, não? Parece que tem alguma coisa que faz essas meias flutuar lá de dentro do tênis e chega até a lavanderia e vai para o varal e depois chega lá na minha gaveta e eu tenho meias limpas. Por que será que acontecem esses milagres na terra? E Deus, a noiva dele, a igreja é a noiva do Senhor. E ninguém existe maior que zele pela igreja que o próprio Deus. Que na pessoa do seu Filho Jesus instituiu, criou zelosamente a igreja e entregou em nossas mãos e disse que nós temos em nossas mãos o privilégio de fazer essa igreja se multiplicar para que o céu se encha. Quando pensamos assim, irmãos,
na manifestação do poder de Deus, no progresso da igreja. Diz aqui o texto que lemos, versículo 21, que a boa mão do Senhor ia a cada dia trabalhando cada vez mais com pessoas que iam se convertendo. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o mérito não é meu nem de Apolo. O mérito é do Senhor. Quando a igreja vai cumprindo a sua missão pela manifestação e atuação do Espírito Santo de Deus, a igreja vai alcançando os propósitos, ela vai progredindo a cada dia no propósito para o qual ela existe. Então a manifestação do Espírito se deu de maneira visível na vida dos crentes que davam o seu testemunho de fé ali em Antioquia. E a manifestação do Espírito Santo se dá aqui na terceira igreja batista de Foz do Iguaçu. E a manifestação visível, perceptível, nos dias que esse espaço aqui é preenchido com água, os dias que esse espaço aqui é utilizado para a qual ele foi feito. Não foi para tomarmos banho aqui, mas foi para que essa manifestação visível, salvífica de Deus, ela possa ser traduzida em pessoas que declaram aqui que estão sendo sepultadas com Cristo, para que com Ele possa reinar eternamente. A igreja precisa passar pelo crivo de Deus, atuando dentro dos propósitos de Deus, a missão sendo cumprida, pessoas sendo transformadas pelo testemunho dos irmãos, onde as pessoas vão ver que o quanto vale a pena servir ao Senhor. Todos tinham o mesmo poder, a mesma visão e o mesmo alvo. 3 coisas que você precisa guardar, mais 3, né? Que precisa guardar. Todos tinham o mesmo poder. Ah, mas o pastor, não, o pastor é tão gente quanto qualquer um dos outros. Não é verdade, Elias? Pastor Roberto Carlos, não é verdade? Nós somos tão ruinzinhos quanto qualquer um de vocês. Mas o poder de Deus, ele se manifesta em todos. Todos tendo a mesma visão de alcançar os propósitos para o qual existimos, o propósito para o qual nós precisamos de fato fazer. E eu leio lá no boletim dos irmãos, ele diz: existimos para ser sinal. Vocês se lembram de quê? Sinal visível de quê? Do reino. Nós existimos para ser sinal visível do reino. Que palavra compacta, que traz toda uma teologia extraordinária do que a igreja precisa fazer. É ser espelho, é ser perceptiva, onde as pessoas possam olhar para os crentes, aquele crente de onde mesmo que ele congrega, onde mesmo que ele aprende a ser assim, tão cheio do Espírito. E alguém vai dizer: lá na rua Gavião, é isso? Só precisamos trocar o nome da rua, né? A águia já começa a melhorar. Mas lá na rua Gavião tem uma igreja. E na sua simplicidade de povo de Deus, eles são cheios do Espírito. E quando entrarem aqui, possam sentir o Espírito presente. E quando encontrar com você lá no caixa do mercado, possa ter a mesma percepção de vocês. E aí a mão de Deus que dá poder, o mesmo Espírito que dá poder, vai fazendo os irmãos ter a cada dia a celebração
De quê? De alcançar o alvo. Só celebra quem não desiste. Só celebra quem chega no final. Só celebra quem de fato está envolvido na missão que Deus os qualificou. Então, os crentes foram cheios de poder e com ousadia falavam, pregavam o Evangelho. Mas vamos ao último verso que lemos, versículo 23. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Quem foi que chegou? Barnabé. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a igreja a permanecer fiel ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Qual o resultado da mensagem da igreja através agora de Barnabé? Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar por Saulo, e quando encontrou, voltou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram-se com a igreja e ensinaram muitas coisas. E aí a cereja do bolo. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Você conhece algum cristão? Quem conhece aqui algum cristão? Ninguém conhece. Ah, conhece? Alguém mais além da Cristiane conhece? Conhece alguém, Miriam? Cristão? Quem mais conhece? Os outros que ficaram com a mão abaixada porque não conhecem? Vamos lá, gente. Você conhece algum cristão ou não conhece? Ah, conhecem, né? Eles brilham como cristal. São iluminados como o rosto de Moisés. O que estava acontecendo em Antioquia era isso. A semelhança do rosto de Moisés, os crentes brilhavam. A semelhança, irmãos, de Estevão, os crentes viam o céu aberto todo dia. A celebração era constante, parecida com essa que nós fizemos há poucos instantes aqui, na maestria da Miriam. Virou mais fila, hein, minha filha? Você tem que ver, né? À medida, irmãos, que nós entendemos a igreja adorando, a igreja de fato feliz, a igreja de fato exultante diante do Senhor, e saindo não para uma segunda-feira de baixo astral, não para uma segunda-feira de ó vida, ó céus, ó vida cruel, ó salário pequeno, né? Um dia é calor demais, outro dia é chuva demais. Não é isso a segunda-feira. A nossa segunda-feira sendo uma segunda-feira de exaltação, e o primeiro que você encontra no ponto do ônibus, você pergunta para ele se ele conhece Jesus. O motorista do Uber que você pega, você fala para ele de Jesus. E você sai a cada momento testemunhando de Jesus. E você chega no departamento do seu trabalho, você encontra os colegas e pergunta para eles como foi o domingo, e fala para eles todos os 4 pontos do sermão de hoje. E diz: você quer ir para o céu que eu vou? Se você quer ir para o céu que eu vou, meu filho, você vai ser parecido com Jesus. As coisas vão mudar. A igreja vai de fato estar cumprindo a missão de fazerem, de burilar, de trabalhar com as pessoas para que elas se pareçam cada vez mais com Jesus. A igreja é um corpo cujos membros têm uma só visão, um só alvo. Ruma para o mesmo alvo. E à medida que nós vivemos isso, a igreja rumando para o mesmo alvo, alcançando os propósitos para o qual existe. A visão de Barnabé para a igreja era iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu li ali
a visão, missão da igreja, os propósitos da igreja, da terceira igreja, pastor Elias, muito me alegrou. Porque a semelhança de Barnabé e dos outros homens, tanto de personagens bíblicos quanto personagens contemporâneos, que têm de fato sido iluminados, conduzidos, abençoados, dirigidos pelo Senhor, fazendo de fato aquilo que precisa ser feito. Eu quero concluir com amor real a Jesus, a igreja, com amor real à igreja, com amor real aos perdidos, como Barnabé. Barnabé não tinha o WhatsApp. Senão ele teria passado um WhatsApp para o apóstolo Paulo. Mas ele também não tinha nem Fusca. Nem Fusca. Ele andou, por certo, com camelo ou com outro bicho qualquer. 200 quilômetros. Daqui a Cascavel e mais um pouco, né? Mais, daqui a Cascavel 120, né? Então a gente tem a ideia de distância. Não tinha telefone, como eu falei, não tinha WhatsApp. Procurar Paulo no meio do vazio, naquela região toda. Ele sabia que ia encontrar, perguntando para um e perguntando para outro. Encontrou Paulo. E agora convenceu Paulo a ir com ele. Porque ele sabia que Paulo tinha um testemunho poderoso. E durante um ano, eles mudaram a cidade. Com um ano, a igreja tomou conta daquela cidade. E toda a glória e todo louvor não foi para Paulo e Barnabé, mas foi a Deus mediante a igreja. A igreja. Nome do pastor Elias, bendito, honrado, nome do pastor Elias e sua família. Mas é a terceira igreja batista de Foz do Iguaçu, que faz um trabalho, quando unida, ela proclama Jesus. E faz discípulos. E faz desses discípulos homens e mulheres cristãos. Cristãos. Porque são parecidos com Jesus. Vamos orar.